Olá, sejam bem-vindos ao canal Enad Geotecnia. No vídeo de hoje falaremos sobre a questão de número 33 do Enad de 2014 de Engenharia Civil. O enunciado diz o seguinte: o município planeja implantar um condomínio com 300 unidades habitacionais para fins de moradia popular em uma área de sua propriedade. Duas modalidades de construção estão em estudo: 300 casas térreas ou 25 prédios de 4 pavimentos. Inicialmente, foram realizados ensaios do tipo CPT. Os resultados típicos representativos do terreno são apresentados na figura a seguir, em que QC e FS representam as resistências de ponta e lateral, respectivamente, e R é a relação entre as resistências. Temos aqui, portanto, o gráfico, né, mostrando aqui a resistência de ponta, resistência lateral e a relação entre essas duas resistências. E ele pede o seguinte: com relação à viabilidade técnica e econômica desse projeto, a partir das características do terreno apresentadas acima, conclui-se que: alternativa A. A opção pelas casas térreas demanda fundações superficiais no terreno, enquanto a opção por prédios de 4 pavimentos demanda fundações profundas, portanto, mais caras. Alternativa B. As duas opções em estudos demandam fundações superficiais no terreno, sendo necessário o prévio dimensionamento de cada uma delas para se avaliar a sua viabilidade econômica. Alternativa C. As duas opções em estudo demandam fundações profundas no terreno, sendo indispensável o dimensionamento dessas duas modalidades de fundação para se avaliar a viabilidade econômica de cada uma delas. Alternativa D. As duas opções em estudos demandam fundações profundas no terreno, mas como as dimensões das fundações dos prédios terão que ser maiores, o custo das fundações por unidade habitacional será mais alto para os prédios do que para as casas térreas. E a alternativa é: as duas opções em estudos demandam fundações profundas no terreno, mas as dimensões das fundações de ambas as edificações serão similares, fazendo com que o custo das fundações por unidade habitacional para prédio seja menor que para as casas térreas. Pois bem, a interpretação que temos diante dessa questão é que se trata de um tema, né, de interpretação aí do ensaio CPT, né, e alguns conceitos envolvidos, né, ali estão a resistência de ponta, o atrito lateral, a razão de atrito, né, que é a razão entre essas duas resistências, de ponta e lateral, a classificação do tipo de solo e a identificação da estratigrafia, né, que é o estudo aí de camadas desse solo. E como resposta temos que, né, a questão 33, né, do ENAD de 2014, ela apresenta aí resultados de um ensaio CPT, né, com gráficos de resistência de ponta, atrito lateral e razão aí entre essas duas resistências, ao longo da profundidade associada a um perfil estratigráfico, né, contendo aterro de silt argiloso, argila mole e areia. E a alternativa é a correta, pois ela interpreta corretamente a forma conjunta, né, os três parâmetros, né, CPT, respeitando os princípios da mecânica dos solos e a ordem estratigráfica do perfil. E aí, como exemplo, né, valores mais baixos, né, de coeficiente de resistência de ponta indicam solos pouco resistentes, né, típicos aí de argilas molas. E valores elevados, né, de uma resistência de ponta indicam solos granulares, especialmente areias. Pois bem, essa é uma questão realmente para análise, né, análise de gráfico desse resultados aqui de resistência, tanto de ponta, tanto de atrito e essa relação mesmo. O que conseguimos tirar dessa questão é a seguinte: como
inicialmente, né, nos primeiros metros aí, esse ensaio nos deu uma baixa resistência, né, tanto para resistência de ponta quanto aqui de atrito lateral, né, isso aí também já é um grande critério para a gente conseguir classificar esse solo e também definir aí o tipo de fundação mais adequada. Nesse caso, a fundação mais adequada seria uma fundação profunda, né? Mas para isso ela é necessário ter um solo, uma camada, né, mais estruturada para receber esse tipo de fundação. Com isso, a gente já consegue também eliminar, voltando aqui na alternativas, com isso a gente consegue eliminar grande parte aqui também das alternativas. E por que que essa aqui, a alternativa E estaria correta, né? Ela fala, as duas opções em estudos demandam de fundações profundas, né? Mas que, indiferentemente se a gente vai escolher fazer prédios ou casas, a edificação será a mesma. Consequentemente, se a gente fizer um prédio com a mesma fundação, a gente tem aí uma viabilidade econômica melhor. Portanto, né, a adoção de fundações profundas é definida pela necessidade de transferir as cargas da estrutura para camadas mais resistentes em profundidade, em função das características do solo, da capacidade de carga do terreno superficial e dos resultados dos ensaios geotécnicos, né, sendo os gráficos de resistência de ponta e atrito lateral instrumentos auxiliares na interpretação do mecanismo resistente. Portanto, definimos aqui, né, que a resposta correta é a alternativa E. E lembrando que esse conteúdo que eu estou apresentando, né, do ENAD 2014, vai estar na descrição do vídeo para fazer o download, tanto da prova, o gabarito e até mesmo o padrão de resposta. Ok? Aguardo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado.